Tu já atrapalhou, com certeza, o treino ou a prova de alguém, sem nem perceber. Corre Maroto na área, eu sou Regis Fernando e hoje nós vamos falar sobre isso, sobre regulamentos, boas práticas no esporte, porque às vezes a gente está atrapalhando alguém sem perceber, por um desconhecimento de coisas mínimas que fazem toda a diferença nesse esporte, que ele é individual, mas é muito importante a gente ter uma consciência coletiva. Correr é só praticamente colocar um tênis e sair por aí, né? Essa é a ideia que a gente tem, mas uma coisa importante é a gente ter essa noção coletiva, porque a corrida ela passa além disso. Muitas vezes a gente se inscreve numa prova e essa prova ela tem um regulamento e cumprimento de regra. Ou a gente vai no espaço público e esse espaço público também ele tem regras de boas práticas e de convivência. E esse tema para mim ele é muito importante porque às vezes a gente esquece. E esquece no momento que a gente pode ganhar um pódio ou pode tirar o pódio de alguém. A gente tem que estar atento a essas coisas porque ela pode não nos atrapalhar, mas atrapalha o outro. Então é por aí que a gente vai caminhar hoje. Fica aí. A gente não pode esquecer que uma prova é uma competição. Ela tem regulamento. Então a gente, por mais que eu vá lá para pegar unicamente a minha medalha, a minha água e a minha banana, eu preciso obedecer algumas regras. E essas regras, elas são importantes não só para quem não vai querer performar, mas ela é importante para quem vai também ali fazer a sua competição do seu modo. Porque, por vezes, a gente pode estar ali não querendo performar e a gente dá uma sorte de pegar um pódio, porque naquele dia a gente acordou inspirado. Bom, o que pode acontecer muitas vezes? A gente está correndo de fone de ouvido, e essa é uma das proibições que normalmente tem nos regulamentos, o uso de fone de ouvido. Está ali correndo com fone de ouvido, qual é o problema dele? O problema é que a gente pode atrapalhar aquele atleta que está vindo na performance. Imagina, eu estou correndo meus 5 quilômetros, tá? Ali, tranquilo, sem querer muita coisa, mas o atleta de 10 quilômetros está vindo rasgando o asfalto. É nesse momento que a gente tem que estar atento para dar passagem para ele. Por isso que muitas vezes o fone de ouvido atrapalha. E essa é uma coisa que a gente tem que estar atento, por isso que se tem a proibição dos fones de ouvido. Além também, claro, né, de tu receber informações sobre quem está na frente e quem está atrás, por isso que há uma proibição de fones de ouvido. Isso que eu falei de estar do lado e tem que dar passagem, é uma regra bem básica ali, principalmente nas provas, né? Isso também depois vai valer para a pista, mas isso a gente vai falar depois. Voltando ao asfalto, a gente está ali correndo no nosso ritmo, mas o nosso ritmo que parece ser rápido, para quem está performando, ele é lento, então a gente está atrapalhando. E como é que a gente atrapalha? Ficando do lado esquerdo. Por isso que a regra, de modo geral, é os corredores deixar o lado esquerdo para quem é realmente rápido. Porque ali a gente atrapalha muito essa galera que está performando, e que vem com batedores e tal, e a gente atrapalha muito, mas muito. E aí, às vezes, pode dar choque, atrapalha ritmo, e principalmente uma coisa, que às vezes a gente marca no GPS, e marca, ah, mas eu corri mais, claro, porque a pessoa teve que correr em zigue-zague. E isso já vai dar uma diferença enorme, e vai, claro, prejudicar quem está querendo performar. Então a gente tem que estar muito atento a esse tipo de situação. Eu vou dar um exemplo que aconteceu numa prova que eu participei aqui em Porto Alegre. Eu estava correndo a meia maratona e a maratona passava no percurso dos 21 quilômetros. O que acontece? Muitos corredores dos 21 quilômetros estavam posicionados do lado esquerdo. E os atletas da maratona, que já estavam no finalzinho de prova, já desgastado, tiveram que ficar correndo em zigue-zague e cortando esses atletas. É muito mais cansativo para um atleta fazer isso. Imagina, ele já está num desgaste lá no quilômetro 38, 39 e tem que ficar desviando dos atletas que estão correndo mais devagar. Por isso que requer muita atenção, a gente tá ali atento a não fazer esse tipo de coisa. Essa é uma prática muito importante, por mais que ela não esteja no regulamento, mas da gente compreender o todo. Afinal, a corrida é um esporte individual, mas a gente tem que estar muito atento ao que está ao nosso redor. Tênis de corrida é outro item que também está lá no regulamento. O tamanho da entressola, que ela não pode ter mais que 40 milímetros. Isso é uma regra da World Athletics. E a gente às vezes não se atenta. Então tem um item lá no regulamento que diz que o corredor ele pode entrar com recurso na prova. Se ele vê que tu está usando um tênis que não é permitido na World Athletics, tu pode perder um pódio que tu conquistou com muito custo e com muito treino. Então o tênis também é um ponto que a gente tem que estar atento. E às vezes a gente não se dá conta. Ou às vezes, como eu disse, a gente está ali correndo pura e exclusivamente para se divertir, mas acontece de aquele dia cair ali no nosso colo um pódio. E obviamente que
isso é um problema. Então a gente tem que estar atento também a isso, né? A esse regulamento que acaba, a gente já viu várias provas que a gente vê noticiado que se perdeu o pódio por causa do uso indevido desses tênis que não são permitidos pela World Athletics. Então é bem importante também a gente estar atento a essas duas coisas, né, que eu vejo, que são o fone de ouvido que vai tirar a percepção e o tênis que, né, infelizmente ele é proibido, e por mais que não se tenha uma diferença grande ali do tempo, e que isso vai ajudar tanto, mas ele é uma proibição, né? Então regras, né, elas existem, e para que a gente não tenha problema, nem dor de cabeça, é bom a gente cumprir elas. Por mais que a gente não queira competir, a gente está aderindo a um regulamento, e ele faz com que a gente cumpra eles, competindo ou não. E esporte também, ele é educação, e também a gente tem que ter ética, e faz todo sentido a gente cumprir elas, porque isso está dentro desse organismo esportivo. E para que ele funcione bem, a gente não pode cobrar só do outro. A gente tem que fazer a nossa parte, por mais que a gente esteja ali por uma corrida mais lúdica ou por uma corrida que não está visando a performance. Isso parte da gente e também daquele atleta que está ali para performance. Por quê? Porque quando o atleta da performance é pego no doping, a gente é a primeira pessoa a dizer, mas ele foi pego no doping, isso aí tá errado. E a gente também está fazendo algo errado quando a gente não cumpre um regulamento, mesmo que não seja com a intenção de competir. Espaços compartilhados como esse, um parque, é uma maravilha para correr. E esse também é um lugar que a gente enfrenta problema, porque nós, corredores, infelizmente não temos boas práticas em espaços coletivos. Por quê? Porque a gente veio escolher um parque porque ele às vezes é um lugar calmo, é um lugar mais seguro, é um lugar que está perto da nossa casa e a gente escolhe ele para correr. Mas tem uma vida acontecendo, tem gente jogando bola, pessoas que estão fazendo sua caminhada, crianças correndo, brincando, cachorro correndo. Então a gente tem que estar atento para esse lugar, porque o que acontece? Às vezes a gente vai ter que pausar o treino, a gente não pode ficar bravo com uma criança que corre correndo, uma bola que bate na gente, porque a gente está num espaço que ele não é exclusivo da corrida. É diferente de uma pista de corrida. Na pista de corrida, sim, né? A gente vai ter que ir lá só para correr. As pessoas não vão lá exclusivamente para fazer outra coisa, elas vão para correr. Então a gente tem que respeitar os espaços conforme eles são destinados. A mesma coisa, um corredor não vai para uma pista de ciclismo porque tu vai atrapalhar. Quando uma pista de ciclismo ela é exclusiva para se andar de bike, a gente respeita a pista e vai correr em outro lugar, na rua, e vai ter que enfrentar os semáforos e aquele para e corre um pouquinho que tem quando a gente está disposto a correr na rua. A mesma coisa serve aqui para o parque. Então os lugares compartilhados a gente tem que entender que são outras pessoas que estão usando e a gente não pode achar que ele é nosso. O parque é de todos. Um lugar que requer cuidado, e olha, irrita bastante o corredor, eu fico bem irritado lá. Pista de atletismo. Ali é o lugar que a gente vê que o corredor não tem, assim, ó, o mínimo de senso. Por quê? Porque a pista de atletismo é um lugar que vai ter lugares específicos na pista para que o corredor que corre mais rápido possa fazer seu treino. A pista ela tem 400 metros e tu tem ali a raia 1 e 2 e às vezes a 3 para os corredores que estão correndo mais rápido. E as outras raias para quem está ali correndo de forma mais tranquila. E ainda assim, dentro da raia 1, a 2 e a 3, tem gente que está correndo muito mais rápido do que tu. Ou seja, eu não sou um corredor rápido, mas às vezes eu estou ali correndo mais rápido que alguns. Então eu tenho a preferência para correr no lugar que está mais dentro da pista. E da mesma forma, quando eu vejo que tem um corredor mais rápido que eu dou o lado para ele. Então sempre, em qualquer lugar que a gente vai estar correndo à esquerda, é para a pessoa mais rápida. E na pista de atletismo isso faz muita diferença, porque ali é um treino que a gente está fazendo de velocidade, é um treino que a gente precisa, às vezes, dar o máximo. O nosso máximo pode ser rápido para nós, mas para o coletivo, às vezes, não é tão rápido. E a gente tem que saber o nosso lugar na pista de atletismo, porque isso atrapalha muito, irrita muito o corredor, porque ali tu tá cansado, é um treino que exige muito da gente e a gente tem que ter esse cuidado. Não custa nada tu correr para uma raia mais para dentro, ela não vai fazer com que tu seja um corredor pior ou melhor, mas é só ter um bom senso de como tu deve estar ali dentro, naquele espaço especificamente, que é uma regra de boas práticas que se tem nas pistas de atletismo e que os corredores normalmente não obedecem e acaba atrapalhando bastante o treino de alguém. Outra boa prática, descarte de lixo. Gente, a gente tem que carregar o lixo com a gente. Por mais que uma prova tenha pessoas que vão fazer a limpeza, não é toda a prova que tem, porque às vezes tem provas menores, a gente tem que carregar o lixo com a gente. A gente não pode descartar o lixo na via que a gente está. Por isso que tem as lixeiras.
principalmente num parque. Na rua também tem diversos lugares suas lixeiras, então a gente guarda no bolso. A gente corre com o bolso, vai correr com uma pochete, vai correr com qualquer outro item que tu possa levar. Às vezes, vai sujar, o gel de carboidrato ele suja. Então leva uma sacolinha, bota o gel dentro, não vai perder nada se tu parar ali o teu relógio por uns segundos e fazer isso. Isso aí é uma coisa fundamental para a educação ambiental, que é importante para um espaço público e ao ar livre. A gente faz uma atividade física ao ar livre, a gente tem que ter cuidado com várias coisas. E o meio ambiente é um cuidado que a gente tem que ter. Imagina só uma cidade que as pessoas estão correndo e descartando seu lixo da corrida na rua, seja garrafa, pedaço de plástico de gel de carboidrato ou qualquer outra coisa. Ia ficar horrível. A gente tem que ter esse cuidado e ele é fundamental para uma boa convivência e uma boa relação com a cidade que a gente vive. Bom, gente, eu quis trazer hoje foi isso, né? A gente falar um pouco sobre essas boas práticas e como a gente esquece delas no mundo da corrida. Falta bastante educação esportiva para nós corredores. Agora me diz, o que te deixa com aquela raivinha durante um treino ou alguma prova? Ou também, o que eu esqueci aqui de trazer que também tu acha que falta ou que eu não abordei como boa prática? É sempre importante a participação de vocês. Além disso, se tu gostou do vídeo, curte, compartilha, manda para aquele amigo que tá com pouca boa prática esportiva e vamos comentando aí, vamos se divertindo, vamos falando e também fala qual é o próximo conteúdo que tu tá afim de assistir aqui, tá bom? Não esquece, te inscreve no canal.